tem acordado com o nariz entupido, aquela espirração contínua logo pela manhã, ou então uma coriza um pouco mais exacerbada, aquela coceira nos olhos, sensação de peso no rosto, a rinite, a sinusite, pegou você. Meu nome é Juliana Budenberg, sou terapeuta integrativa aqui do Espaço Cali e hoje a gente vai falar sobre esse assunto, a rinite e a sinusite. E eu vou dar dicas aqui para vocês cuidarem e tratarem da rinite e da sinusite e para vocês entenderem como que ela funciona no nosso sistema e como que ela funciona no nosso emocional. Então, se vocês querem entender um pouco mais sobre esse assunto, fica comigo até o final. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre esse tema que é tão, pedido pelas pessoas, rinite e sinusite, a famosa, congestão nasal, então o famoso nariz entupido, aquela coriza, e aquela sensação muito ruim de mal-estar que ele dá, então às vezes dor de cabeça, sensação de irritação dos olhos e coceira no nariz constante, perder também, o olfato, tudo isso é um acarretamento da rinite e da sinusite. Mas você sabia que dá para tratar a rinite e a sinusite através de escaldapés? Essa dica vocês não podem perder e fica comigo até o final que eu vou falar para vocês como fazer esse escaldapés para tratar essa rinite e essa sinusite e também vou trazer aí um bônus no final para vocês desentupirem esse nariz na hora de dormir e terem uma noite de sono excelente. Então fica comigo até o final. Vamos entender um pouco mais de como funciona a rinite e sinusite através da medicina chinesa. Por quê? Na medicina chinesa a gente vai trabalhar o nosso fisiológico, também trabalha as emoções, mas vamos olhar para o lado mais fisiológico. O que está acontecendo com o meu organismo que está causando a rinite e a sinusite? O que o meu comportamento, a minha alimentação, a minha rotina, o que eu estou fazendo que está piorando e eu não sei? Então, se vocês querem entender um pouco mais sobre isso, vocês ficam comigo aqui e já aproveita para curtir, comentar esse vídeo e compartilhar também com quem precisa. Não esquece, toca no sininho para não perder nenhum conteúdo e nenhuma dessas dicas tão maravilhosas. Então, vamos lá. A medicina chinesa, ela vai tratar os órgãos que correspondem a sintomas, Então, a gente vai falar nesse desequilíbrio de rinite e sinusite, a gente tem quem envolvido? Pulmão, baço, intestino grosso. Como ele regula isso no nosso organismo? Então, é assim, as vias respiratórias têm a ver com o pulmão. O baço, ele vai cuidar exatamente do quê? Do processamento de líquidos ou de resíduos que a gente precisa limpar. Então ele administra isso. E o intestino grosso na eliminação física e emocional. Tudo isso, são esses órgãos que vão regulando. Quando eles têm um desequilíbrio, o que vai acontecer? Simplesmente nós vamos deixar esses órgãos sobrecarregados. E aí surgem as congestões, que é esse nariz entupido, às vezes essa sensação de coriza contínua, essa sensação de dor de cabeça e peso aqui no rosto, o dolorido aqui nos seios da face, Então isso vai fazendo com que crie muco e a dificuldade de eliminação que não serve. Então ele vai se acumulando no lugar errado. Isso faz com que a gente tenha esses sintomas que é a rinite, a sinusite e essas dores e todo esse mal-estar. Emocionalmente, na linguagem do corpo, a gente vai falar sobre outros temas que daqui a pouco eu falo para vocês. Mas no emocional, pela medicina chinesa, também tem a ver com algumas emoções. Então, qual que são as emoções? O pulmão são as mágoas não resolvidas. Então, aquela tristeza, aquela melancolia que você tem e aquela coisa que você está magoado e não consegue resolver. Então, vai atacar seu pulmão, vai debilitar ele não vai ter força suficiente e aí ele vai ter aí ou trazendo a respiração mais fraca, ou ele vai deixar uma invasão de vento frio, um vento calor, que vai trazer essa progressão para rinite e sinusite. Ruminação em excesso e preocupação.
a gente vai estar falando do baço. Então, quando eu tenho aquela ansiedade, aquela cabeça que não desliga, aquele momento que eu tenho muita preocupação, tá tudo em excesso, eu também vou debilitar meu baço. E aí meu baço não vai conseguir fazer com que ele libere aquilo que eu preciso e constitua aquilo que é necessário para o equilíbrio, tá? E a dificuldade de soltar do passado, as emoções que a gente não consegue ficar ali mal digeridas, que eu acho que tá tudo bem, mas não tá. Então isso vai trazer pro intestino grosso um desequilíbrio. E todos eles em desequilíbrio vai gerar esse problema que é a rinite, a sinusite. Quem que não conhece aí gente que sofre com essas emoções, né? Mágoa, essas tristezas, essas preocupações, todo mundo. Só que o que mais isso pode trazer de conflito para o nosso organismo e fazer com que ele adoeça? Também as nossas alimentações. Na medicina chinesa, a dietoterapia fala que o comportamento, né, o nosso dia a dia, é o que vai fazer com que a gente tenha um equilíbrio ou a gente desenvolva os desequilíbrios. Então, quando a gente está triste, a gente não às vezes acaba deixando de comer ou come em excesso, come muito doce, muito laticínio, muita coisa gordurosa, muita coisa pesada, coisa fora de hora. Então, isso vai sobrecarregar de novo esse órgão e vai trazer problema. O baço é a mesma coisa. Se eu tô no pensamento excessivo, na ansiedade, e geralmente ele faz você ter vontade de comer doce. Mas a gente vai comer os doces errados. É o brigadeiro, é o bolo, é o doce, é o sorvete, que são doces derivados geralmente com leite, que também trazem muita mucosidade e umidade para o nosso organismo, e isso faz com que desregule ainda mais e aumente essa rinite, essa sinusite. Já para o nosso intestino, ele vai funcionar também como um desequilíbrio também. Por quê? Porque a lactose, né, ela tem muitos processos inflamatórios para o nosso intestino. Se ele já está desequilibrado, se ele já não consegue expulsar aquilo que deveria, como que ele vai lidar com uma tonelada de alimento que a gente já traz aí, que já tem derivado de leite, que é gorduroso, que é demanda muito mais do nosso organismo para ele poder limpar. E se ele já está debilitado, ele não tem força, vai acumular. Então esses acúmulos vão fazendo a nossa rinite, as nossas sinusites serem piores e a gente pode se livrar delas. E você está preparado para saber como? Porque é algo muito simples e muito fácil de fazer. Fica comigo, não vai perder, hein? Já deixa seu caderno, seu bloquinho, sua caneta aí para anotar e não perder essa dica maravilhosa de escalda-pés. E aí, dentro da linguagem do corpo, aí saindo da medicina chinesa e falando de linguagem do corpo, o que quer dizer essa rinite, essa sinusite? O que o meu corpo quer dizer? O que o meu consciente quer dizer? O que o meu inconsciente quer falar comigo? Ele quer falar para você que tem coisas que estão te incomodando e que você precisa sair daquela situação. Mas a maioria das vezes a gente não consegue entender qual é a situação. E aí a gente faz o quê? Só continua fazendo a mesma coisa. Por isso que a gente gera desequilíbrios. Mas o nosso emocional, ele vai falar pra gente, né, na linguagem do corpo, a rinite e a sinusite, ele tem a ver com algo que a gente tá percebendo que não é bom. Então, tô sentindo cheiro de coisa ruim, tô sentindo cheiro de que vai dar merda, tô sentindo cheiro de que isso não é bom, estou tendo um faro aguçado porque isso tá me deixando intrigada com alguma coisa. Então é o meu inconsciente falando, olha, presta atenção na sua situação, presta atenção na sua emoção, o que você tá sentindo, o que tá acontecendo à sua volta, o que você não tá querendo que aconteça, e talvez seja o seu corpo já falando, isso vai acontecer e você continua aí. Então saia. Então a gente tem que ter muita habilidade para entender o nosso corpo, porque ele vai comunicar com a gente, certo? Então esse é a linguagem do corpo, tá? Que a gente pode trazer aí, que são as preocupações que a gente tem, o nosso faro, né? Então eu estou incomodado com situações, com ambientes, com pessoas, com problemas, comigo mesmo. Às vezes eu estou num padrão, estou num comportamento que nem eu não quero estar. E aí o meu corpo tá falando, sai desse caminho,
e ele não sabe como ele vai manifestar a rinite, a sinusite, para que você entenda que você precisa mudar. Mas, como tudo na vida, tem mudança, tem alteração e a gente pode melhorar, por que não com algo muito simples e muito tranquilo de fazer aí na sua casa? Então eu vou deixar aqui para vocês, né, como vocês já deixaram caneta e papel já reservados aí, vamos entender como que a gente vai trabalhar essa rinite, essa sinusite através do escalda-pés. Então é muito simples, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai tratar essa rinite, essa sinusite, através de ervas e óleos essenciais. Muito simples de você fazer. Então, como que você vai fazer? Primeiramente, você vai ter que ter uma bacia, uma travessa onde que você consiga colocar seus pés de forma confortável e que ele pegue até a altura do tornozelo, ok? Então, já deixa separada aí essa bacia, esse balde, esse recipiente. Para fazer o chá, para a gente estar fazendo todas essas especiarias, essas ervas para tratar esses emocionais, essas congestões e essa rinite, essa sinusite, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma colher de sopa de alecrim, uma colher de sopa ou de hortelã ou de folha de eucalipto. Você acha esses produtos nessas lojas de produto natural, tá? Então é muito tranquilo de você encontrar. E aí o que você vai fazer? Vai pegar ali 1 litro, 2 litros de água, vai colocar o alecrim, o hortelã ou o eucalipto, tá? Vai abrir fervura, desliga, coa, e aí você vai colocar 2 colheres de sal grosso, mistura, vai colocar na sua bacia lá, na sua travessa, no recipiente onde você vai colocar os pés, vai colocar mais água para deixar numa temperatura confortável para vocês estarem colocando os pés. E aí vocês vão colocar uma gotinha de lavanda, num pouquinho mais de sal. Pode ser uma colherzinha de sal só, você vai colocar uma gotinha, dar uma misturada e jogar lá junto, nessa sua bacia com água, com esse chá, com essas especiarias, para que você trate e tenha aí uma tranquilidade e que destranque todo o seu nariz, né? Acabe com essa coriza, acabe com tudo isso. E vamos lá, você pode estar fazendo, Ju, não acho folha de eucalipto, eu posso estar fazendo somente com o alecrim e o hortelã. Essa é a segunda receitinha, tá? Eu posso estar usando o óleo essencial de eucalipto, daí você vai usar o Globulus ou Tree, que é um óleo também que é conhecido como melaleuca, tá? Ele também ajuda muito nessa questão do respiratório. Então vocês podem estar usando 2 gotinhas, dilui no sal ali, espalha no sal, mistura bem no sal e depois coloca junto com o chá e com a água na bacia para vocês colocarem os pés. Fica de 15 a 20 minutinhos. Após vocês ficarem esse tempo, vocês vão secar o pé, vão colocar uma meinha bem quentinha, tá? E vão deixar um chá pronto para beber. Então, vocês vão deixar um chá de erva doce e camomila, para que vocês também façam essa ingestão. E aí, vocês vão ter o quê? Uma boa noite de sono, bem tranquila. E o chá de erva doce e camomila também ajuda essa via respiratória, porque ele trata o baço, acalma o fígado. Então, ele vai trazer toda aí um reequilíbrio aí para o seu organismo. Sensacional, não gostou? Vai me dizer que vocês não têm que compartilhar esse vídeo com essa dica maravilhosa, mas não sai daqui ainda porque tem mais uma dica extra. Enquanto isso, eu vou contar para vocês um caso de uma cliente minha que ela tinha muito medo de agulha, de acupuntura, e ela estava sofrendo bastante com essa rinite, essa sinusite bem atacada. Então ela levantava de manhã, ela espirrava várias vezes, sentia dores de cabeça, sentia muito essa sensação de peso no rosto, dolorido, né? E coriza durante o dia. E aí a gente
fazendo a acupuntura. Também passei esse escalda-pés para ela e ela fez por uma semana. Já nos primeiros dias ela falou para mim que ela já não estava mais tendo a coriza dela e que cada vez foi melhorando ainda mais. E ela percebeu o quanto melhorou a vida dela, porque ela falou assim: Ju, é muito interessante porque eu acabei mudando um monte de hábito meu sem perceber. Então eu acabei melhorando o hábito alimentar, eu acabei melhorando minhas noites de sono, ter uma rotina melhor para mim. Então eu chegava em casa cansada do trabalho, eu conseguia fazer o meu escalda-pés, ter um momento para mim, e isso melhorou muito a qualidade de vida dela e ela se livrou da rinite e da sinusite. Então o que você está esperando para testar essa receita e me contar aqui nos comentários como é que foi a sua experiência? Então, vocês entenderam aí como é que funciona, bem tranquilo. E eu vou deixar aqui para vocês uma forma de vocês trabalharem esse emocional para vocês liberarem ele. Vocês podem estar usando o difusor do óleo essencial e podem colocar o óleo essencial, tá, de lavanda para fazer esse momento antes de dormir, porque vai trabalhar esse emocional que a sua rinite, a sua sinusite está tentando te comunicar. Então vocês vão fechar os olhos, né, ali naquele momento que você está indo dormir. Você vai colocar a mão aqui no coração para que você se conecte com você mesmo e você vai repetir isso mentalmente ou em voz bem baixinha. Eu libero o que bloqueia a minha respiração. Eu solto tudo o que pesa. Eu acolho a leveza do meu ser. Então você pode repetir isso 2, 3 vezes, que isso seu consciente e inconsciente vai te ajudar a trabalhar aquelas emoções que estão minando você internamente. Isso vai ajudar muito no resultado da sua rinite e sinusite. E para você que ficou comigo até agora, não esquece, hein? Não esquece, tem que tocar lá no nosso sininho para não perder nenhuma dessas dicas incríveis que eu trago aqui para vocês. Se inscreve no canal e também aproveita para compartilhar esse vídeo com mais pessoas que você conhece que sofrem com rinite e sinusite. E vamos lá para mais uma dica, essa dica extra maravilhosa que vocês podem fazer para liberar essa congestão nasal. Vocês simplesmente podem estar usando o óleo de hortelã, tá? Vocês podem estar usando ele em forma de roll-on diluído. Então vocês vão passar uma linhazinha aqui na mão, vão respirar fundo, puxar pelo nariz, soltar pela boca 10 vezes. E vão massagear esse pontinho aqui, ó, que é sensacional. E aí vocês podem estar fazendo o quê? Aperta até encaixar no buraquinho que tem aqui. Ele dói, gente. Dói. E aí, ó, vai super soltar o seu nariz. Vai tirar esse entupimento e você vai dormir super bem. Que dica sensacional, hein? Então, eu agradeço que vocês ficaram comigo até agora. Vocês estão esperando o que para testar essas dicas incríveis que eu trago aqui? E não esquece, deixa aqui nos comentários se você já fez, o que você já testou e se você se livrou ou não da sua rinite e sinusite. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!